Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe também os irmãos que estão conectados através da internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem A Era de Esmirna. Na última oportunidade, lemos das páginas 94 a 96. E ali o irmão Brana leu a escritura de Apocalipse capítulo 2, versículo 8, ali no final do versículo, que diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aliás, eu li o versículo 7, é o versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ali Jesus está dizendo: isto diz o primeiro e o último, aquele que estava morto e reviveu. Estas não são palavras de um homem. Um homem poderia dizer: estive vivo, mas agora estou morto. Se da sepultura ele pudesse falar. A primeira coisa que acontece, ele nasce, então ele está vivo. E a última coisa, ele morre. Então, um homem só poderia dizer: eu estive vivo e agora estou morto. Mas este não é um homem falando. O irmão Brana diz: este é a deidade, este é Deus, este é Jesus Cristo. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Este é a deidade. O homem Adão tomou a vida e a converteu em morte. Mas este homem, Jesus, tomou a morte e a converteu em vida. Adão tomou a inocência e a converteu em culpa. Este tomou a culpa e a converteu em justiça. Adão tomou um paraíso e o converteu num imenso e agreste deserto. Porém, este está voltando para converter uma terra oscilante e cambaleante com a destruição num outro Éden. Isto que o irmão Brana falou, você pode encontrar em Romanos 5. É bom os irmãos ler todo o capítulo. Mas no versículo 21 diz o seguinte: de forma que, assim como o pecado uma vez reinou na morte, também os homens pudessem agora reinar com justiça por um, a saber, Jesus Cristo. Não é assim como a ofensa, embora em verdade ela fosse terrível, porém agora muito mais é o seu dom para a vida eterna. Ele é a deidade, é Deus falando aqui. Eu estive morto, mas agora estou vivo. Isto ele está falando depois de sua ressurreição. Tem umas doutrinas dentro da mensagem que a gente chama de dualidade, mas nem isso dá para chamar, porque é uma doutrina como a dos testemunhas de Jeová, que tiram a divindade de Jesus Cristo. Dizem que Jesus Cristo foi apenas o Filho e que ele não é Deus. E dizem que ele só foi Deus porque Deus habitou nele enquanto ele esteve aqui na terra. Mas veja que aqui é depois de sua passagem terrena, depois de sua morte e ressurreição. Ele, Jesus Cristo, está dizendo: eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas vivo para todo sempre. O irmão Bran disse que este é a deidade, este é Deus. Não apenas aquele Jesus Cristo que andou ali na Palestina, mas não. Ele era antes de se encarnar ali, naquele corpo que nasceu de Maria. Ele era antes de todas as coisas. Ele apareceu em muitas formas no Antigo Testamento, como uma coluna de fogo, como as costas de um homem. Ele apareceu de muitas formas em corpo teofânico. Mas aquele corpo teofânico, aquele logos, aquela palavra, aquele verbo se converteu em carne e habitou entre nós. Deus pôde ser visto como um homem, mas não apenas como um homem. Após sua morte e ressurreição, este mesmo Jesus Cristo é Senhor e Cristo, foi feito Senhor e Cristo, e aqui ele está dizendo, depois de sua ressurreição, que ele é o primeiro e o último. Ele é a deidade. Ele esteve morto, mas agora vive para todo sempre. E aqui está ele andando no meio daqueles a quem redimiu.
sua igreja. Ele anda no meio de sua igreja, aqueles a quem ele redimiu. E quem foram aqueles que foram redimidos? Foram alguns como Paulo, que foi um assassino e corruptor. Foi alguns como Zaqueu, que roubava do povo através da cobrança de impostos. Foi alguns como Maria Madalena. Estes foram aqueles a quem ele redimiu. O irmão Branham diz que eles foram troféus de sua graça. O que é um troféu? É um símbolo de uma conquista. Aquilo simboliza uma glória adquirida através de uma conquista. Então, aquelas pessoas que viviam vidas pregressas são troféus, são conquistas do favor imerecido de Deus, que é a graça. Quando você se acha muito santo e muito certinho, que conquista há em Deus nisso? Deus tem que ser glorificado através do que Ele faz na sua vida. Por isso que você tem que ser um troféu, um símbolo de uma conquista, um troféu de sua graça. E note a saudação para a primeira era e depois a da segunda era. A da primeira era diz: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio das igrejas. A saudação para a primeira era da igreja. E a segunda diz, segunda era: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E o irmão Branham diz: esta é a mesma e única pessoa. E ele nos está deixando saber que a igreja é sua. Ele anda no meio de sua igreja porque a igreja é sua. Não é de um pai, não é de alguém separado dele. Não, ele, Jesus Cristo, é o Deus Todo-Poderoso, o único Deus. E ele anda no meio da sua igreja. Ele é o dono dessa igreja. Como a semente está no meio do fruto, assim é ele, a semente real no meio da sua igreja. Como a vida do fruto está na semente, assim ele é a vida e o autor da vida dessa igreja. É a sua igreja, é o seu direito, pois ele a comprou com o seu sangue. Sangue de um gentil? Sangue do irmão Branham? Sangue de um judeu? Não, sangue de Deus. O sangue criado por Deus, aquela célula de sangue que Deus criou para que ele viesse habitar, porque a lei requeria um parente redentor. E o irmão Branham disse que ele não poderia vir por meio do sexo. O irmão Branham disse que o nascimento virginal produziu o parente redentor. Mensagem à brecha, parágrafo 131. Agora observe, requeria um parente redentor. E o redentor, parente redentor, deveria ser nascido da raça humana. Parente redentor deveria ser nascido da raça humana. Aqui, isso nos deixa num beco sem saída. Mas deixe-me soar a trombeta para vocês. Veja o irmão Branham falando: deixe-me soar a trombeta para vocês. Quem é que soa a trombeta em Apocalipse, revelando o mistério de Deus? É o 7º anjo de Apocalipse 10:7. Como você tem coragem de dizer que o irmão Branham não é o 7º anjo de Apocalipse 10:7? O irmão Branham, nas suas próprias palavras, está dizendo: mas deixe-me soar a trombeta para vocês. O nascimento virginal trouxe o produto. Amém. O nascimento virginal produziu nosso parente redentor. Nenhum outro senão o Todo-Poderoso Deus se tornou Emanuel. Um de nós, Emanuel, o parente redentor, foi encontrado. Quem é o parente redentor? É Jesus Cristo. O nascimento virginal com que ele veio pôde produzir o parente redentor. E aquele sangue que ele derramou para nos remir, para nos comprar, é o sangue de Deus. Talvez os irmãos nem saibam disso, mas tem uma doutrina por aí que diz que o irmão Branham, quando morreu num acidente de carro, ele estava vertendo sangue por nós. Ele estava verdadeiramente nos redimindo. Que o irmão Branham é o verdadeiro parente redentor. Mas sinceramente, irmãos, sem jactância, mas eu acho que esses irmãos nunca leram os selos ou nunca leram as eras, porque o irmão Branham disse que o nascimento virginal produziu o parente redentor. O nascimento virginal, este foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é o parente redentor. Quando ele derramou o seu sangue, aquele que era sangue de Deus, então ele fez essa obra.
Claro, sabemos que a redenção não foi completa na cruz, porque na mensagem Almas em Prisão, agora, o irmão Branham disse que ele não poderia redimir na cruz. Mas por quê? Porque através daquele sacrifício abriu-se um caminho. Então, ele tomou o livro e começou a interceder por aqueles que estavam escritos no livro. O que é o livro? O livro é o título de propriedade. Quando ele pagou o preço, quando ele nos comprou, então ele tomou o título de propriedade. Quando você compra um terreno, então você toma a documentação, a escritura. Então, ele pagou o preço como parente redentor na cruz. Então, tomou o livro, mas a redenção não foi completa porque ele ainda estava intercedendo por aqueles que estavam no livro. Eu gostaria de ler esse parágrafo para não ficar as minhas palavras. Porém, veja você, Almas em Prisão 139. Neste livro estava o que foi redimido. Era o livro da redenção. E tudo o que ele redimira estava escrito nesse livro. Tudo pelo que ele morreu estava escrito no livro, e ele não poderia deixar o seu assento mediador até que ele tivesse completamente redimido. Então ele fica intercedendo como cordeiro durante 7 eras da igreja. A redenção ainda não é completa, mesmo ele tendo executado o sacrifício como parente redentor, mas não é completa porque ele fica 7 eras intercedendo por aqueles nomes que estão naquele título de posse daquilo que ele havia redimido. E quando ele sai do trono, então ele revela os selos, ele faz uma chamada de nomes. Então a redenção é completa. Por isso que o irmão Branham diz que 7 é o dia da redenção, porque quando os selos são revelados ao final da 7ª era da igreja, então a redenção é completa. Ele vem reclamar, essa é a última parte da redenção, ele vem reclamar aquilo que ele havia redimido. Eu acho que esse pessoal nunca leu os selos para dizer que o irmão Branham é o parente redentor. Em Apocalipse 10 ele desce com um livrinho aberto. Todo mundo que lê o selo sabe que o livrinho é o título de posse, de propriedade daquilo que ele redimiu. Então, se ele desce com o livro, então é porque ele já havia pago o preço, ele já havia derramado sangue, o parente redentor já havia vindo. Se ele não tivesse redimido, se ele precisasse morrer de novo na pessoa do irmão Branham, então o preço que ele pagou, aquele sangue de Deus que foi derramado por nós, haveria sido em vão. Mas não, aquele preço foi pago e ele tomou o livro, o título, o documento de posse daquilo que ele havia redimido e desceu com ele aberto para reclamar a sua possessão. Então, pela revelação dos selos, a nossa redenção foi completa. E só mais um tópico, o irmão Branham diz que aquele que possui essa igreja é Deus, o próprio Deus. O primeiro e o último. É Ele quem possui a igreja, Jesus Cristo que anda no meio dela. É Ele quem possui a igreja. O irmão Branham diz, este título implica a eternidade, o primeiro e o último. Quando Jesus Cristo diz, eu sou o primeiro e o último, Ele está dizendo, eu sou eterno. E o irmão Branham diz, a razão pela qual ele se apresenta a cada era como a deidade é para divertir e confortar as pessoas. Ele adverte a falsa vinha e conforta a verdadeira vinha. Este é o único verdadeiro Deus Todo-Poderoso. Ouça e viva. Ele, Jesus Cristo, é o único Deus Todo-Poderoso. O irmão Branham diz que se ele não foi Deus, ele foi o maior mentiroso que pisou nesta terra. Ele é o único Deus Todo-Poderoso. O irmão Branham diz que a maior revelação da deidade é que Jesus Cristo é Deus. E hoje o povo que diz crer na mensagem, porque para mim não crê em nada da mensagem, vai na internet passar vergonha e botar que Jesus não é Deus. E botam lá sem vergonha nenhuma, Jesus não é Deus. Esse povo acho que nunca leu uma mensagem. O irmão Branham nunca disse que Jesus não é Deus, muito pelo contrário. Toda a sua mensagem foi dizendo, Jesus é Deus, Ele não é nada menos do que Deus. Esta é a maior revelação, a revelação da deidade, que Jesus é Deus. Este foi um pequeno resumo do que lemos. Este povo que crê que o irmão Branham morreu como parente redentor é o mesmo que crê na dualidade. Então, para te ver. Condições da era. Apocalipse 2, versículo 9. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico.
e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. A chave para esta era é evidentemente a tribulação. Se houve tribulação na primeira era, eis agora predita uma tribulação intensificada durante toda a segunda era. Não há dúvida de que as seguintes palavras de Paulo referiram-se à multidão de cristãos, onde quer que estivessem no mundo e em cada era. Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao 38. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. O irmão Brana diz: em parte foste feitos espetáculo com vitupérios e tribulações. Aliás, é o apóstolo Paulo ainda falando. Em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porém também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E o irmão Brana diz: a mera associação de pessoas de bom coração com o verdadeiro crente poderia muito bem acarretar a morte em troca da bondade deles. Agora o Senhor Deus Todo-Poderoso diz: eu sei, lá está ele andando no meio de seu povo. Lá está ele, o sumo pastor do rebanho. Porém, ele retém a perseguição. Ele detém a tribulação? Não, ele não faz. Ele simplesmente diz: eu sei a tua tribulação. Eu não estou de maneira nenhuma desatento ao teu sofrimento. Que pedra de tropeço isto é para tantas pessoas. Como Israel, elas têm dúvidas se Deus realmente as ama. Como pode Deus ser justo e amoroso se ele fica de lado e observa seu povo sofrer? Isso é o que eles perguntaram em Malaquias capítulo 1, versículos 1 ao 3. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Veja você, eles não podiam compreender o amor de Deus. Eles pensavam que amor significava nenhum sofrimento. Eles pensavam que amor significava um bebê com cuidado dos pais. Mas Deus disse que seu amor era amor eletivo. A prova do seu amor é a eleição. Visto que não importava o que acontecesse, seu amor era verdadeiramente comprovado pelo fato deles terem sido elegidos para a salvação. Por vos ter Deus elegido para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Ele pode entregar você à morte como fez com Paulo. Ele pode entregar você ao sofrimento como fez com Jó. Essa é a prerrogativa dele. Ele é soberano, mas tudo é com um propósito. Se ele não tivesse um propósito, então ele seria o autor da frustração e não da paz. Seu propósito é que, após termos sofrido um pouco, fôssemos aperfeiçoados, confirmados, fortalecidos e firmados. Como disse Jó, ele cuida de nós. Jó 23, 6. Veja você, ele próprio padeceu. Ele aprendeu a obedecer por aquilo que ele padeceu. Ele verdadeiramente foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu. Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Em linguagem clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento.
E de acordo com Paulo, ele deixou para a sua igreja uma medida de sofrimento para que eles também, por meio de sua fé em Deus, enquanto padecendo por ele, chegassem a um lugar de perfeição. Porque ele quis isto? Tiago capítulo 1, versículos 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Porque ele fica de lado, a razão encontra-se em Romanos capítulo 8, versículos 17 ao 18. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A menos que padeçamos com ele, não podemos reinar com ele. Você tem que padecer para reinar. A razão disto é que o caráter simplesmente nunca é formado sem sofrimento. O caráter é uma vitória, não um dom. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem o caráter é satânico. Porém, o poder com o caráter é apto para governar. E uma vez que ele quer compartilhar conosco até o seu trono na mesma base em que ele venceu e está sentado no trono de seu Pai, então nós temos que vencer para nos assentarmos com ele. E a pequena aflição temporária que sofremos agora não é para comparar com a tremenda glória que em nós há de ser revelada quando ele vier. Que tesouros estão armazenados para aqueles que estão dispostos a entrar em seu reino através de muita tribulação. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.